aí pessoal, beleza? Hoje a gente fala sobre ponteiros. Bem, ponteiro, aqui vamos nós, né? Esse provavelmente vai ser o assunto mais difícil no qual a gente vai falar no CS50. E se você já leu ou viu alguma coisa sobre ponteiros antes, pode ser um pouco intimidador quando a gente entra nesse vídeo. É verdade que os ponteiros permitem que você extraia bastante quando você estiver trabalhando com variáveis e dados, fazendo com que o seu programa fale, mas eles realmente são muito úteis e nos permitem uma ótima maneira de passar dados entre as funções, o que de outra forma a gente não conseguia fazer. Então, o que a gente realmente quer fazer aqui é treinar você para ter uma boa disciplina sobre ponteiros, para que você possa usar ponteiros de forma eficaz e tornar seus programas muito melhores. Como eu disse, os ponteiros nos fornecem uma maneira diferente de passar dados entre as funções. Agora, se você se lembra de um vídeo anterior, quando estávamos falando sobre escopo de variável, mencionei que todos os dados que passamos entre funções em C são passados por valor. E posso não ter usado esse termo, o que quer dizer ali é que estamos passando cópias de dados. Quando passamos uma variável para uma função, não estamos realmente passando a variável para a função, certo? Estamos apenas passando uma cópia desses dados para a função. A função faz o que quer e calcula algum valor, e talvez usamos esse valor quando ele o devolve. Houve uma exceção a essa regra de passagem de valor, e voltaremos a ela mais um pouco mais adiante nesse vídeo. Se usarmos ponteiros em vez de usar variáveis, ou em vez de usar as próprias variáveis ou cópias de variáveis, agora podemos passar as variáveis entre as funções de uma maneira diferente. Isso significa que, se fizermos uma alteração em função, essa alteração terá efeito em uma função diferente. Novamente, isso é algo que não podíamos fazer anteriormente. E se você já tentou trocar o valor de duas variáveis em uma função, notou que esse problema está aumentando, certo? Se quisermos trocar x e y e os passarmos para uma função chamada swap, dentro da função swap as variáveis trocam valores. Uma se torna 2 e 2 se torna 1. Mas na verdade não mudamos nada na função original, no chamador. Como não podemos, estamos trabalhando apenas com cópias delas. Com ponteiros, porém, podemos realmente passar x e y para uma função, e essa função pode fazer algo com eles. Os valores dessas variáveis podem realmente mudar. Isso é uma grande mudança em nossa capacidade de trabalhar com dados. Antes da gente mergulhar direto nas dicas, acho que vale a pena reservar alguns minutos para voltar ao básico aqui e dar uma olhada em como a memória do computador funciona, porque ponteiros e memória são bastante interrelacionados. Como você provavelmente sabe, em seu sistema do computador você tem um disco rígido, ou talvez uma unidade, um hard drive, algum tipo de local de armazenamento de dados e arquivos, e geralmente está entre 500 e 250 gigabytes, hoje até terabytes, e é onde todos os seus arquivos residem, mesmo quando seu computador está desligado. Você pode ligar novamente e vai descobrir que todos os seus arquivos estão lá, bonitinhos e a salvo, mesmo quando você reiniciar o sistema. Mas as unidades de disco, como uma unidade de disco rígido, um HD ou um SSD, são apenas espaço de armazenamento. Na verdade, a gente não pode fazer nada com os dados que estão no disco rígido em uma unidade de estado sólido. Para realmente alterar os dados ou movê-los, temos que movê-los para a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. Agora na RAM você tem muito menos no seu computador. Você pode ter algo entre 500 e 2 megabytes se tiver um computador bem antigo, talvez 2, 4, 8, 16, possivelmente até um pouco mais de gigabytes de RAM, mas isso é muito, mas muito menor que é onde estão todos os dados voláteis. É aí que podemos mudar as coisas. Mas quando desligamos o computador, todos os dados da RAM são destruídos. E é por isso que você precisa ter um disco rígido para uma localização mais permanente dele, para que ele exista. Seria muito ruim se toda vez que a gente desligasse o computador, todos os arquivos do sistema fossem apagados. Portanto, trabalhamos dentro da RAM e toda vez que falamos memória, basicamente no CS50 estamos falando de memória RAM e não de disco rígido. Então, quando movemos coisas para memória, isso ocupa uma certa quantidade de espaço. Todos os tipos de dados com os quais trabalhamos ocupam diferentes quantidades de espaço na RAM. Portanto, toda vez que você cria uma variável inteira, 4 bytes de memória são separados na RAM para que você possa trabalhar com esse número inteiro. Você pode declarar o inteiro, alterá-lo, atribuí-lo a um valor 10 incrementado por 1 e assim por diante. Tudo isso precisa acontecer dentro da memória RAM e você obtém 4 bytes para trabalhar para cada número inteiro criado. Cada caractere que você cria recebe 1 byte. Isso é quanto espaço é necessário para armazenar um caractere. Cada float número real recebe 4 bytes, a menos que seja um número de pontos flutuantes de um double, de dupla precisão, o que permite ter mais precisão ou mais dígitos após o ponto decimal sem perder a precisão, que ocupam 8 bytes de memória. Longs inteiros realmente grandes também ocupam 8 bytes de memória. Quanto byte de memória as strings ocupam? Bem, vamos colocar um alfinete nessa questão por enquanto, mas a gente vai voltar para ela. Então, mais de volta essa ideia de memória como uma grande matriz de células do tamanho de bytes. Isso realmente é tudo. É apenas uma enorme matriz de células, como qualquer outra matriz com a você já está familiarizado. E veja, exceto que cada elemento tem um byte de largura. E assim como array, todo elemento tem um endereço. Cada elemento de array tem um índice e podemos usar esse índice para fazer o chamado acesso aleatório no array. Não precisamos começar no início do array e iterar por cada elemento do mesmo para encontrar o que a gente está procurando. Podemos apenas dizer, quero chegar ao 15º elemento ou ao 100º elemento, e você pode simplesmente passar esse número e obter o valor que você está procurando.
Da mesma forma, todo local na memória possui um endereço. Então sua memória pode ser algo assim. Aqui está um pedaço muito pequeno de memória, são 20 bytes de memória. Os primeiros 20 bytes, porque meus endereços lá embaixo são 0, 1, 2, 3 e assim por diante até 19. Quando eu declaro variáveis, eu começo a trabalhar com elas. O sistema vai definir que vai reservar um espaço para mim nessa memória para trabalhar com minhas variáveis. Posso dizer que chassi é igual a H maiúsculo. Bem, o que é que vai acontecer? O sistema vai reservar para mim um byte. Nesse caso, ele escolheu o byte número 4, o byte no endereço 4, e vai armazenar a letra H, H maiúscula, lá para mim. Se eu disser que o limite de velocidade de int é igual a 65, isso vai reservar 4 bytes de memória para mim. E vai tratar esses 4 bytes como uma única unidade, porque estamos trabalhando com o número inteiro aqui. E vai armazenar 65 lá. Mas eu também já estou meio que mentindo, né? Porque a gente sabe que os computadores só funcionam em binário, 0 e 1. Eles não entendem necessariamente o que é um H maiúsculo ou o que é um 65. Eles só entendem binários, zeros e 1. Na verdade, o que a gente está armazenando não é a letra H maiúsculo ou o número 65, mas sim as representações binárias deles, que se parecem um pouco com isso aqui. E, em particular, no contexto da variável inteira, não vai apenas cuspi-la, não vai tratá-la como um pedaço de 4 bytes necessariamente. Na verdade, vai tratá-la como 4 pedaços de 1 byte, que podem parecer algo como isso aqui. Mesmo isso também não é totalmente verdade, por causa de algo que chamamos de endianness, no qual não vamos entrar agora. Mas se você estiver curioso, você pode ler sobre Little e Big Endianness. Mas para esse argumento, para esse vídeo, vamos supor que é de fato como o número 65 seria representado na memória em todos os sistemas, embora não seja totalmente verdade. Mas na verdade, vamos nos livrar de todos os binários completamente e pensar em como H maiúsculo e 65. É muito mais fácil pensar desse jeito como um ser humano. Tudo bem, também parece um pouco aleatório que o meu sistema não me dê os bytes 5, 6, 7, 8 para armazenar o número inteiro. Mas há uma razão para isso também, que a gente não vai abordar agora. Mas basta dizer que o computador está fazendo aqui provavelmente que é uma boa jogada da parte dele, para não me dar uma memória que seja necessariamente consecutiva. Embora vá funcionar agora, se eu quiser obter outra string chamada sobrenome e eu quiser colocar Lloyd lá, vou precisar encaixar um caractere. E cada letra disso vai requerer um caractere, um byte de memória. Então, se eu pudesse colocar Lloyd em minha matriz, estaria pronto, certo? O que aqui ia faltar? Lembre-se que toda string com qual a gente trabalhou em C termina com barra invertida a zero. E também não podemos omitir isso aqui. Precisamos reservar um byte de memória para armazenar isso aqui, para sabermos quando nossa string terminou. Então, novamente, esse arranjo de como as coisas aparecem pode ser um pouco aleatório, mas na verdade é como a maioria dos sistemas é projetada. Elas em múltiplos de 4, novamente por razões que vamos abordar agora. Mas isso, então basta dizer se eu precisar de um local de memória 4, 8 e 12 para armazenar meus dados, é assim que a memória pode se aparecer. E seja particularmente pedante aqui, quando estamos falando sobre endereços de memória, geralmente usamos notações hexadecimais. Então, por que não convertemos tudo isso de nota decimal para hexadecimal, só porque geralmente é assim que a gente se refere à memória? O que temos é 0x0 a 0x13. Então, esses bytes de memória que estamos vendo nessa imagem aqui. Bem, então com tudo isso dito, vamos nos afastar aos pointers, aos ponteiros. Importante ser lembrado quando começarmos a trabalhar com ponteiros. Vou repetir porque é muito importante. Um pointer, um ponteiro, nada mais é do que um endereço. Os ponteiros são endereços para alocar variáveis residem. Sabendo disso, parece que seja um pouco mais fácil de trabalhar com elas. Outra coisa que eu gosto de fazer é ter uma espécie de diagrama visualmente o que está acontecendo com várias linhas de código. Porque eu particularmente acho esses diagramas muito úteis. Se eu disser, por exemplo, int k no meu código está acontecendo. Bem, o que realmente está acontecendo na memória é reservada para mim, mas nem gosto de pensar nisso, gosto de pensar como uma caixa. Eu tenho uma caixa e ela é verde, porque eu posso colocar números inteiros em caixas verdes. Se fosse um caractere, eu poderia ter uma caixa azul. E eu pego um marcador permanente e escrevo K do lado dele. Portanto, eu tenho uma caixa chamada K, na qual eu posso colocar números inteiros. Então, quando eu digo int K, isso na minha cabeça. Se eu disser que K é igual a 5, o que eu estou fazendo? Bem, eu estou colocando 5 na caixa, certo? Isso é bem direto. Se eu disser int K, cria uma caixa chamada K. Se eu disser K é igual a 5, coloque 5 na caixa. Espero que não seja um grande surto ou um grande salto a partir daqui. Aqui é onde as coisas ficam um pouco interessantes. Se eu disser int asterisco pk, bem, mesmo que eu não saiba o que isso necessariamente significa, claramente tem algo a ver com o número inteiro. Vou colorir essa caixa de verde, sei que tem algo a ver com o inteiro, mas que não é um inteiro em si, porque tem um asterisco int. Tem algo ligeiramente diferente nisso, então o número inteiro está envolvido, mas fora isso não é muito diferente do que a gente estava falando. É uma caixa, tem uma etiqueta, está usando uma embalagem de etiqueta e é capaz de conter asteriscos inteiros, ou seja quais elas foram. Tem algo a ver com números inteiros, claramente. E aqui está a última linha. Se eu disser pk igual a i comercial k, uau, o que que poderia acontecer, certo? Então esse número aleatório, aparentemente um número aleatório, é jogado na caixa ali. Tudo que é pk obtém o endereço de k. Então eu estou me concentrando onde k vive na memória, seu endereço, o endereço de seus bytes. Tudo que eu estou fazendo é dizer que o valor, que é o que eu vou colocar dentro da minha caixa, chamada pk.
e por que essas coisas são ponteiros e por que olhar para uma string como 0 vezes 8 zeros, x80 c7420 provavelmente não é muito significativo. Quando geralmente visualizamos ponteiros, na verdade o fazemos como ponteiros. PK nos dá a informação que precisamos para encontrar K na memória. Então, basicamente, PK tem uma flecha nele. E se percorrermos o comprimento dessa flecha, imagine que é algo sobre o qual você pode caminhar. Se caminharmos ao longo do comprimento da flecha, bem na ponta dessa flecha, vamos encontrar o local na memória onde o K vive, onde K mora. E aí isso é muito importante porque uma vez que sabemos onde K mora, podemos começar a trabalhar com os dados dentro desse local de memória, embora estejamos ficando um pouquinho à frente de nós mesmos por enquanto. Então tá, vamos para o conceito. O que é um ponteiro? Um ponteiro é um item de dados cujo valor é o endereço na memória. Aquilo que era coisa de 0, x, 8, 0 acontecendo era um endereço de memória. Aqui ele era um local na memória. E o tipo de ponteiro descreve o tipo de dado que você vai encontrar naquele endereço de memória. Portanto, a parte dá o asterisco int, certo? Se eu seguir aquela seta, ela vai me levar a um local. E esse local que eu vou encontrar lá no meu exemplo é uma caixa de cor verde. É um número inteiro. É o que eu vou encontrar se eu for a esse endereço. O tipo de dado de um ponteiro descreve o que você vai encontrar naquele endereço de memória. Então está aqui uma coisa realmente legal. Os ponteiros nos permitem passar variáveis entre funções. Na verdade, passar variáveis e não passar cópias delas. Porque se soubermos exatamente onde encontrar a variável na memória, não precisamos fazer uma cópia dela. Podemos simplesmente ir até esse local e trabalhar com ela. Então, em essência, os ponteiros tornam o ambiente de computador muito mais parecido com o mundo real, certo? Então, aqui vai a analogia. Dizendo que eu tenho um caderno, né? E está cheio de anotações, e eu queria que você atualizasse esse. Você é uma função que atualiza notas. Do jeito que a gente está trabalhando até agora, o que acontece é que você vai pegar no meu caderno, vai na copiadora, vai fazer uma xerox de cada página do caderno, você vai deixar meu caderno de volta na minha mesa quando terminar, vai riscar as coisas em meu caderno que estão desatualizadas ou erradas, e então você vai me devolver a pilha de páginas de xerox que é uma réplica do meu caderno com as funções que você fez nele. E nesse ponto, cabe a mim, como função de chamada, como chamador, decidir pegar suas informações e integrá-las de volta ao meu caderno. Portanto, há muitos passos envolvidos aqui, certo? Tipo, não seria muito melhor se eu dissesse: Ei, você pode atualizar meu caderno para mim? Eu entrego meu caderno a você, você pega as coisas e literalmente risca e atualiza meu caderno e meu próprio caderno. E depois me devolve. Isso é o que os ponteiros nos permitem fazer. Eles tornam esse ambiente muito mais parecido com o que a gente opera na realidade. Tudo bem, um ponteiro é isso. Vamos falar sobre como os ponteiros funcionam em C e como podemos começar a trabalhar com eles. Portanto, é um ponteiro muito simples em C chamado nulo. O ponteiro nulo aponta para nada. Isso provavelmente parece que não é uma coisa muito útil, mas como a gente vai ver um pouco mais tarde, o fato de que esse ponteiro nulo existe realmente pode ser útil e vir a calhar para a gente. Sendo que você pode criar um ponteiro e não definir seu valor imediatamente, um exemplo de como definir seu valor imediatamente será quando alguns slides atrás, que é onde diz que PK é igual a e comercial K, PK obtém o endereço de K. Como veremos, que a gente vai codificar isso em breve. Se não definimos seu valor para algo significativo imediatamente, você sempre deve definir seu ponteiro para apontar para nulo. Você deve configurar para apontar para nada. Isso é muito diferente de apenas deixar o valor como ele está. E em seguida declarar um ponteiro e apenas assumir que é nulo, porque isso realmente é verdade. Portanto, você sempre definir o valor de um ponteiro como nulo se não definir seu valor para algo significativo imediatamente. Você pode verificar se o valor de um ponteiro é nulo usando o operador de igualdade, assim como você comparar qualquer valor inteiro ou valor de caractere usando o operador de igualdade também. É um tipo especial de valor constante que você pode usar para testar. Então, esse era um ponteiro muito simples, o ponteiro nulo, o null. Outra maneira de criar um ponteiro é extrair o endereço de uma variável que você já criou e fazer isso usando a extração de endereço de operador e comercial, que já vimos anteriormente no primeiro exemplo de diagrama que eu mostrei. Portanto, se x é uma variável que já criamos do tipo integer, então i comercial x é um ponteiro para um inteiro. I comercial x lembre-se, i comercial vai extrair o endereço da coisa à direita. E como um ponteiro é apenas um endereço, então i comercial x é um ponteiro para um inteiro cujo valor é onde x mora na memória. É o endereço de x. Então, i comercial x é o endereço de x. Vamos dar um passo adiante e nos conectar a algo que eu mencionei em um vídeo anterior. Se A for um array de doubles, então i comercial A colchete i é um ponteiro para um double. Ok, então array colchete i, se array for uma matriz de double, então array colchete i é o iésimo elemento dessa matriz e i comercial A é o colchete de i, é onde mora na memória o iésimo elemento do array existente. Então, qual que é a implicação aqui? O nome de array, a implicação de tudo isso, é que o nome de array é, na verdade, um pointer. Você tem trabalhado com pointers o tempo todo, sempre que usa um array. Lembre-se do exemplo do escopo da variável. Próximo ao final do vídeo, eu apresento um exemplo em que temos uma função chamada setInt e uma função chamada setArray. Seu desafio é determinar se ou não, ou quais os valores que imprimir no final da função, no final do programa inicial, no final do programa principal.
Se você lembra desse vídeo, ou se você assistiu o vídeo, sabe que quando a chamada para definir int efetivamente não faz nada, mas a chamada para definir array sim, e eu meio que dissimulei, porque esse não era o caso na época, eu disse, bem, apenas é uma matriz, é especial, você sabe, tem uma razão. A razão é que o nome de um array realmente é apenas um pointer, e há essa sintaxe especial de colchetes que torna as coisas muito mais agradáveis de se trabalhar. Eles tornam essa ideia de ponteiro muito menos intimidante, e é por isso que eles são apresentados dessa forma. Mas na verdade, os arrays são apenas pointers, são apenas ponteiros. E é por isso que quando fizemos a alteração no array, quando passamos o array como um parâmetro para uma função ou como um argumento para a função, o conteúdo do array realmente mudou tanto no chamador quanto de quem está chamando. O que para todos os outros tipos de variável que vimos não foi o caso. Isso é apenas algo para se ter em mente quando você estiver trabalhando com ponteiros. É que o nome de uma matriz é, na verdade, um ponteiro para o primeiro elemento dessa matriz. Ok, agora vamos para todos os fatos. Agora que a gente tem todos os fatos, vamos continuar, certo? Por que nos preocupamos com algo onde vive? Bem, como eu disse, é muito útil saber onde algo mora para que você possa ir lá e alterá-lo. Trabalhar com ele realmente faz com que a variável entre em vigor e não alguma cópia dela. Isso é chamado desreferenciação. A gente vai na referência e muda o valor lá. Portanto, se tivermos um ponteiro chamado PC e apontar para um caractere, podemos dizer PC, asterisco PC e asterisco PC é o nome do que encontraremos se formos ao endereço PC. O que encontraremos lá um caractere e asterisco PC é como nos referimos aos dados naquele local. Então poderíamos dizer algo como asterisco PC igual a D, ou algo assim. Isso significa que tudo que estava no endereço de memória PC, qualquer caractere que estava lá anteriormente, agora é D. Se dissermos asterisco PC igual a D. Então vamos lá, aqui lá vamos nós com algumas coisas estranhas de C. Bem, vimos que o asterisco anteriormente como sendo parte do tipo de dados, e agora está sendo usado como um contexto ligeiramente diferente para acessar os dados em um local. Eu sei que é um pouco confuso e isso é realmente parte de tudo isso, porque os ponteiros têm essa mitologia em torno deles como sendo complexos e uma espécie de problema de sintaxe, honestamente, mas asterisco é usado em ambos os contextos, ambos como parte do nome do tipo, e veremos algo mais adiante também. E agora é o operador de desreferência. Então ele vai até a referência, acessa os dados no local do ponteiro e permite que você manipule eles à vontade. Agora isso é muito semelhante a visitar seu vizinho, certo? Se você sabe que o seu vizinho vive, você não está sendo com o seu vizinho. Você sabe que por acaso é onde ele mora, mas isso não significa que por ter esse conhecimento você está interagindo com ele. Se você quer interagir com ele, você tem que ir na casa deles. Você tem que ir onde eles moram. Depois de fazer isso, você pode interagir com eles como você quiser. É exatamente da mesma forma com as variáveis. Você precisa do endereço delas se você quiser interagir com elas. Não pode apenas saber o endereço. E a maneira como você vai até o endereço é usando o asterisco, um operador de desreferência. O que você acha que acontece se tentarmos desreferenciar um ponteiro cujo valor é nulo? Lembre-se que o ponteiro nulo aponta para nada. Então, se você quer desreferenciar nada ou endereço com nada, o que é que você acha que acontece? Bem, se você pensou em falha de segmentação, foi em cheio, acertou. Se você tentar desreferenciar um ponteiro nulo, sofrerá uma falha de segmentação. Mas peraí, eu não disse a você que se você não vai definir o valor do seu ponteiro para algo significativo, você deve definir como nulo? Eu fiz, na verdade, a falha de segmentação é um bom comportamento. Você já declarou uma variável e não atribuiu seu valor imediatamente, então você apenas disse int x ponto e vírgula. Na verdade, você não atribuiu a nada e posteriormente seu código imprime o valor de x, ainda não atribuído a nada. Frequentemente você obtém zero, mas às vezes você pode obter algum número aleatório e você não tem ideia de onde ele veio. Da mesma forma, as coisas podem acontecer com ponteiros. Quando você declara um ponteiro int asterisco pk, por exemplo, e você não atribui a nenhum valor, obtém 4 bytes de memória. Qualquer que sejam os 4 bytes de memória que você já possa encontrar que tem algum valor significativo. E pode ter havido algo que não é mais necessário para outra função, mas você só tem os dados que tem lá. Se você tentasse desreferenciar algum endereço que não conhece, já havia bytes e informações lá, que agora estão no seu ponteiro. Se você tentar desreferenciar esse ponteiro, você pode estar mexendo com alguma memória que você não pretendia mexer com tudo. E de fato, você pode fazer algo realmente devastador, como interromper outro programa, interromper outra função, ou fazer algo malicioso que você não pretendia fazer em primeiro lugar. E é por isso que é sempre uma boa ideia definir seus ponteiros como nulos se você não tiver algo para definir algo significativo imediatamente. Provavelmente é melhor no final do dia para o seu programa travar do que fazer algo que estrague outro programa ou outra função. Esse comportamento é provavelmente ainda menos do ideal do que apenas travar. É por isso que é realmente um bom hábito definir seus ponteiros como nulos se você não os definir para um valor significativo imediatamente, um valor que você conhece e que pode desreferenciar com segurança. Então vamos voltar agora e dar uma olhada na sintaxe geral da situação. Se eu disser int p, ponto e vírgula, o que, é que eu acabei de fazer? O que eu fiz é isso. Eu sei que o valor de p é um endereço porque todos os ponteiros são apenas endereços. Posso desreferenciar p usando o operador asterisco, nesse contexto aqui bem no topo. Lembre-se de que faz parte do tipo. Int asterisco é o tipo de dado, mas posso desreferenciar
para usar o operador asterisco. E se eu fizer isso, se esse for o endereço, o que encontrarei nesse endereço? Eu vou encontrar um número inteiro. Então, int asterisco p está basicamente dizendo que p é um endereço e eu posso desreferenciar ele, p, e se eu fizer, eu vou encontrar o número inteiro naquele local de memória. Ok, então eu disse que havia outra coisa irritante com os asteriscos e aqui onde eu vou falar daquela coisa. Você já tentou declarar várias variáveis do mesmo tipo na mesma linha de código? Então, por um segundo, finja que a linha, o código que eu realmente tenho lá em verde, não está lá e diz apenas x, y e z. O que isso faria na verdade é criar três variáveis inteiras para você, uma chamada x, uma chamada y e outra chamada z. É uma forma de fazer isso sem ter que dividir em três linhas diferentes. É aqui onde os asteriscos ficam irritantes de novo, porque o asterisco na verdade parte do nome do tipo e parte do nome da variável. Então se eu disser int asterisco px, py e pz, o que eu realmente obtenho é um ponteiro para um inteiro chamado px e dois inteiros normais, py e pz. E provavelmente não é isso que a gente quer e isso não é legal. Portanto, se você quiser criar vários ponteiros na mesma linha, do mesmo tipo de asteriscos, o que realmente precisa fazer é dizer int asterisco pa, asterisco pb, asterisco pc. Agora, tendo acabado de dizer isso e agora dizendo isso, você provavelmente nunca vai fazer isso. E provavelmente é uma coisa boa, honestamente. Você pode omitir inadvertidamente um asterisco ou algo assim. Provavelmente é melhor você declarar ponteiros em linhas individuais, mas é apenas mais uma daquelas sintaxes irritantes com asteriscos que se tornam os ponteiros tão chatos de trabalhar. Porque é apenas essa confusão sintática que você tem que resolver. Com a prática, isso realmente se torna uma segunda natureza. Eu ainda cometo erros com isso depois de programar um tempão. Então não fique chateado se acontecer com você, e é bem comum, honestamente. É uma falha comum de sintaxe. Ok, então eu meio que prometi que a gente ia revisitar o conceito de quão grande é uma string. Bem, se eu dissesse a você, nós realmente estávamos mentindo para você o tempo todo. Foi mal. Não há nenhum tipo de dado chamado string, na verdade eu mencionei isso em um dos nossos primeiros vídeos sobre tipos de dados. Essa string era um tipo de dado criado para você no CS50.h. Você deve incluir a biblioteca para usar ele. Bem, o string na verdade são malaias para algo chamado char, um ponteiro para um caractere. Meus ponteiros, lembre-se, são apenas endereços. Então, qual o tamanho bate no string? Bem, são 4 ou 8. E a razão pela qual eu digo que é 4 ou 8 é porque, na verdade, depende do sistema. Se você estiver usando o CS50 IDE, char é o tamanho de um char asterisco, é 8, é um sistema de 64 bits. Cada endereço na memória tem 64 bits de comprimento. Já se você estiver usando o dispositivo CS50 ou qualquer máquina de 32 bits, e já ouviu o termo máquina de 32 bits, o que é uma máquina de 32 bits? Bem, isso significa que apenas cada endereço na memória tem 32 bits, e assim 32 bits são 4 bytes. Portanto, um caractere asterisco tem 4 ou 8 bytes, dependendo do seu sistema. E de fato, qualquer tipo de dado e um ponteiro para qualquer tipo de dado, uma vez que todos os ponteiros são apenas endereços, são 4 ou 8 bits. Então vamos revisitar esse diagrama e concluir esse vídeo com um pequeno exercício aqui. Então, aqui está o diagrama com o qual a gente parou no início do vídeo. Então, o que acontece aqui se eu disser? Então, o que significa quando eu digo asterisco PK igual a 35? Então, espera um segundo. Asterisco PC, no contexto aqui, é o operador de desreferência. Portanto, quando o operador de desreferência é usado, vamos ao endereço apontado por PK e alteramos o que encontramos. Portanto, o asterisco PK igual a 35 efetivamente faz isso com a imagem. Portanto, é basicamente sintaticamente idêntico a ter dito K igual a 35. Mais um. Se eu disser int m, eu crio uma nova variável chamada m, uma nova caixa. É uma caixa verde porque vai contar o número inteiro. E rotulado como m. Lindo. Se eu disser m igual a 4, coloco o inteiro nessa caixa. Então, digamos que pk é igual a i comercial m. Como esse diagrama muda? Pk igual a i comercial m. Você se lembra do que o operador i comercial faz, ou é chamado? Lembre-se que i comercial, algum nome de variável, é o endereço de um nome de variável. Então, o que a gente está fazendo aqui, pk obtém o endereço de m. Então, efetivamente, o que acontece no diagrama é que pk não aponta mais para k, mas aponta para m. Mais uma vez, os ponteiros são muito complicados de trabalhar e exigem bastante prática, mas devido à sua capacidade de permitir que você passe dados entre funções e realmente faça com que essas alterações entrem em vigor, é muito importante de se entender. Provavelmente é o tópico mais complicado que a gente discutiu aqui no CS50, mas o valor que você obtém ao usar ponteiros supera em muito essas complicações decorrentes de aprendê-los. Portanto, eu desejo uma ótima boa sorte aprendendo como lidar com eles. Bem, por hoje é só. Hoje foi bem denso. Acho que o assunto mais denso que a gente viu até agora. Eu sou o Daniel, esse é CS50 e até uma próxima.